eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Hoje nós estamos em Macapá com ela, Brenda Zeni. Brenda, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Agradeço, obrigada também pelo convite. Brenda, conta pra gente como tudo aconteceu, como foi que você se descobriu nesse mundo musical de cantora, compositora que você é. Nasci no Pará, mas eu moro aqui tem mais de uma década, então sou uma artista totalmente amapáense, né? Minha veia artística nasceu toda aqui. Eu comecei naquela curiosidade de ir para os barzinhos, né? Cantar com os amigos, e depois senti uma necessidade de produzir, e aí comecei a produzir, né? E 2015 eu comecei a produzir mais especificamente a música autoral, que é o meu trabalho que eu sempre queria, e desde então comecei a lançar daí, né? A gente começou a lançar e fomos lançando músicas separadas, que a gente chama de single, e depois, agora, o último trabalho já foi lançado em grupo, que foi um álbum completo, com 10 faixas, né? E aí esse álbum, nessa caminhada toda de lançar sozinha, esse último álbum já foi um álbum lançado foi um último álbum agora lançado pela Natura Musical, e a gente, então, conseguiu gravar esse álbum com o patrocínio da Natura, né? E toda a dedicação que a gente fez voltado para esse álbum. Pegando esse gancho aí de natura musical, como é que um artista se sente sendo premiado, sendo patrocinado por uma empresa como a Natura, tem um alcance maravilhoso? A gente se sente existindo, assim, né? Porque a gente sabe que existe um trabalho muito grande de artistas alternativos e que fazem, independente de qualquer marca, estão fazendo muito bem o seu trabalho e também tem o seu sucesso, né? Porque o sucesso, na minha visão, pelo menos, ele independe de grandes marcas. Você pode construir uma grande carreira, independente de marcas revolucionárias. Mas, assim, ter o olhar da Natura voltado para você, né? Voltado para a gente, para o Amapá, e quando veio agora para todos esses artistas que foram contemplados, que eu não fui a única, né? Foram 9 artistas que foram contemplados pela Natura Musical dentro de um projeto aqui do Amapá, que foi o Pororoca Sound. Esse projeto fez essa captura desses artistas, né? E conseguiu fazer com que a Natura contemplasse os nossos trabalhos. Então, todo mundo dentro do projeto lançou disco e também lançou clipe, né? O meu clipe, inclusive, vai sair agora, que nós tivemos os percalços, mas ele vai sair agora, que é o clipe chamado Goma, que é o nome do disco que foi patrocinado pela Natura, que é Goma. Mas é maravilhoso, né? Porque tu te sente renovado, sente que a tua luta independente vale a pena e que você pode continuar aí, que existem pessoas valorizando o seu trabalho, né? É uma força, e, assim, é uma motivação muito grande, com certeza, né? E eu espero que ela continue alcançando outros artistas, porque isso motiva muito, muito mesmo um artista independente, né? Que eu até então era completamente independente, aí aconteceu de o meu trabalho independente ser visto, e eu tive a oportunidade dessa vez de gravar de uma forma não tão independente, né? Não mais independente, sim, sendo patrocinada. Foi muito bom, excelente. Não é só bom, como é confortável, né, Brendezinha? Porque aí tu relaxa com algumas coisas, né? Tu deixa de te preocupar, por exemplo, com o lado Principalmente, financeiro, né? e o teu lado Isso, criativo principalmente. brota muito melhor, né? Ah, sim, maravilhoso. Quando pode te dedicar a uma coisa só, maravilhosamente, muito bom, assim. Esse foi um dos pontos principais, né? Poder se dedicar
a parte criativa, a parte da execução também, e com certeza pesa demais, demais, demais. Falando de Goma, que é o nome do teu trabalho. Por que Sim. Goma? Como foi essa criação desse trabalho? Me conta. Pois é, goma, para quem não conhece goma, né? Goma é digamos assim, um produto que vem, né, da fécula da mandioca, né, que é a tapioca, enfim, que a gente conhece como a tapioca crua, né, e, enfim, que está no tacacá, acho que todo mundo, de repente, está assistindo a gente que conhece tacacá, né. E aí, o nome goma, ele já veio para mim trazendo muita regionalidade, claro, veio trazendo uma mensagem de libertação, libertação feminina, libertação sexual, de afetividade, né, entre mulheres. Então, a gente utilizou Goma tanto para tratar da parte regional, como eu também utilizei Goma para falar da mulher, da liberdade sexual da mulher, né, e do amor entre mulheres. Então, eu fiz essa conexão da goma, da viscosidade, né, dessa delicadeza e até da textura toda, né, do movimento que a goma faz, que é aquela coisa leve, delicada, tudo isso para falar da mulher, né, nesse disco, né, e acabou que, né, no final das contas, goma é uma coisa que gruda, né, então a goma juntou todas as músicas do disco, está tudo lá, unido, grudado, e juntinho dentro desse disco. Olhando lá o teu Spotify, Brenda Zeni, tu tem uma discografia considerada, né, para quem é independente, para quem está, né, nessa luta. Então, me conta um pouco dessa discografia que está disponível no Spotify e o que tu pretendes ainda lançar lá para o Spotify no decorrer de 2023. Então, dentro do Spotify, até hoje, né, a gente já lançou 2 álbuns, que foi o primeiro, que foi o Quebra do Feitiço, que eu chamei de Quebra do Feitiço, ele foi lançado em pedaços. Foram, se não me engano, foram 9 músicas. E depois que veio esse de 9, que a gente foi lançando de música em música, aí a gente pegou tudo, botou tudo dentro de uma capa e chamou de Quebra do Feitiço. Eles têm as capinhas todas parecidas. E aí depois eu lancei 2 singles, ou seja, 2 músicas soltas, cada uma com uma capa independente, né? E depois veio o Goma, que é o mais recente, que esse foi gravado pela Natura. E o que nós temos para 2023 para jogar aí nas plataformas? 2023, eu tenho a gravação de 2 singles que foram singles aprovados no projeto que a gente tem aqui no Amapá, e vão ser produzidos 2 singles, né? Um que chama Mar Abaixo, né? A gente já tem uma prévia do que seria Mar Abaixo dentro desse disco que é Goma. Tem uma música lá que chama Mar Abaixo, Mar Abaixo, separadamente, né? E a gente tem a manifestação cultural aqui na Amapá, que é Mar Abaixo tudo junto, né? E lá eu só dividi as palavras de novo. E também tem um outro single que vai ser lançado também dentro desse projeto. Então, tenho 2 singles para lançar agora. Provavelmente, até o final de março, eles já estão disponíveis também para serem lançados, esses 2 singles. Então, para agora, para 2023, o que eu tenho de mais próximo é a produção e o lançamento desses 2 singles que estão para sair até março. Em fevereiro agora, a gente pretende lançar o vídeo de Goma, que é o videoclipe da música Goma, né? E vem aí fechando, digamos assim, esse circuito do disco de materiais lançados pela Natura, né? E a gente vai continuar trabalhando em cima do disco, claro, né? Ainda tem muita história envolvida dentro desse disco, tem muita coisa que eu quero contar, né? E explicar melhor como é que foi feito, alguns processos, falar das pessoas que participaram. Então, ainda tem muita coisa para se fazer aí dentro desse disco, mas do pacotão com a chancela da Natura, a gente encerra agora com o clipe de Goma, que deve sair daqui a alguns dias. Você tem uma veia roqueira extremamente forte. A tua música, ela é toda em cima dessa tua veia roqueira ou é uma coisa mais misturada? Como é? Eu gosto muito de rock, eu gosto muito, na verdade,
falar que gosta muito de rock é muito amplo, né? Porque o rock tem muitas coisas envolvidas, assim. Mas eu gosto muito da energia, assim, do rock. É uma coisa que me atrai muito. E a questão dos ruídos, né, que a gente tem dentro do rock, é umas coisas que são bem características, a gente pode chamar de ruídos, que são aquela guitarra distorcida, né, alguns vocais que são mais roucos, né? E isso é um tipo de rock, existem vários tipos, né? Mas são coisas, essas particularidades me atraem bastante e em quase todas as músicas que eu produzo, sempre tem uma coisinha que remete ao rock, né? Ou que remete ao rock em relação à energia, aquela vivacidade, ou então que traz aquela guitarra mais pesada um pouco, né? Ou então traz aquele vocal um pouquinho mais rasgado. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de rock nesse sentido de explorar essas frequências, né? Mas existe uma infinidade de tipos de rock, assim, e eu gosto de tentar me aproveitar de quase todos eles, assim, e experimentar muitas coisas que até não seriam consideradas rock, né? Que a gente chamaria de um outro tipo de som. Existem vários nomes que eu poderia dar, então não vou dar nenhum, mas que as pessoas poderiam escutar e claramente dizer que isso não é o rock e tá tudo bem, assim. Mas também gosto muito de explorar outras coisas, assim. Mas o rock realmente é uma coisa que me abraça muito, assim. E eu gosto de dizer que eu produzo um rock experimental amazônico, que é essa vontade de viver essas curiosidades, né, essas frequências. Quando você fala que você gosta de dizer que você faz um rock experimental amazônico, você quer dizer que você também traz o marabaixo, você também traz o carimbó, é isso? O experimental, ele é justamente isso, é de você sair misturando, sabe? De tu ir misturando o que te abraçar, o que tu achares legal. Então, o experimental é justamente isso, assim, o rock amazônico é porque, sim, traz elementos, né? Traz o jeito que a gente fala, né? Isso é uma coisa que até que eu tenho agora, estou resgatando mais, porque eu passei muito tempo estudando o canto lírico, né? E aí, dentro da escola erudita, a gente vai perdendo essas coisas, né? E também, acho que no dia a dia, não sei como, de que forma, eu acabei perdendo mais o sotaque, né, o meu sotaque paraense, nortista, amapaense, é, eu estou tentando recuperar, porque foi uma coisa que foi tirada de mim na escola, né? Ou seja, por exemplo, aqui a gente fala, e a gente fala muito chiado, né? Fala, né? Muito, né? Só que quando tu vai fazer escola de música, tu não pode usar porque isso gasta muito ar, né? Então, assim, as técnicas de canto, elas tiram esses de ti, fala para fazer porque isso gasta menos ar e aí te ajuda a cantar melhor, porque tu fica com mais base, né, para cantar, tem mais ar para botar aqui na força, enfim. Então, as coisas da escola da música erudita, ela vai te cortando algumas coisinhas, assim, que são particularidades, né? Que acabam sendo coisas que trazem identidade, né? E isso é uma identidade de uma outra pessoa, uma identidade europeia, né? A escola erudita ela é baseada no ensino europeu, então vai trazendo essas coisas para a gente e acaba tirando alguns elementos que são elementos nossos, assim. Então, são coisas que eu venho recuperando e colocando isso dentro do trabalho para marcar a identidade mesmo, né? Tipo, eu tenho muita preocupação dentro do disco, dentro de Goma, por exemplo, da gente tirar totalmente o você, né? Porque o você é uma coisa muito usada já mais para lá, para o sul, para o centro, enfim. E a gente não, a gente fala muito tu, né? Que é realmente, né? Que é o nosso vocábulo, né? Então, a gente teve um desses cuidados que foi esse, né? Da gente colocar um pronome tu, tirar totalmente o você, porque é o jeito que a gente fala, né? E outras coisas, colocar jargões, coisas que a gente fala também, como Leve o Farelo. Leve o Farelo é uma música do disco, né? Goma é outra música do disco, né? E a gente coloca esses elementos todos, também tem histórias, né? Dentro do disco a gente colocou história, tem uma história que foi contada
pela minha avó, que é uma história de infância. E aí a gente consegue colocar, então, essa parte da Amazônia, né? Do rock amazônico, que é justamente trazendo esses elementos da Amazônia, tanto o jeito de falar, como as histórias, ou como isso se apresenta, né? São coisas tudo aqui da nossa região. Como é que você foi parar no canto lírico? Então, aqui no estado, aqui no Macapá, só de referência de tudo é o Valquíria Lima, e lá não existe canto popular. Então, assim, eu queria muito estudar, só que não tinha canto popular. O que eu tinha para aprender e para pegar técnicas e estudar a música era o canto lírico. Aí eu acabei entrando no canto lírico, né? Que foi o que era o que tinha, assim. E acabei pegando técnicas e jeitos, né, do canto lírico. Além do Spotify, onde é que a gente consegue encontrar o trabalho da Brenda Zeni? Bom, existe um site chamado brendazeni.com e lá eu reúno as principais plataformas, né? Além do Spotify e todos os outros tocadores digitais, como o Deezer, iMusic, que é da iPhone e tal, da Apple, né? E além do YouTube, né? Então lá a gente tem as redes onde eu costumo colocar todos os meus trabalhos, as principais, né? YouTube, Facebook, Instagram, e lá tem YouTube, Twitter, né? Enfim, todas as redes que a gente consegue, sociais que a gente consegue espalhar o trabalho, colocar lá para que fique mais organizado, fique mais acessível, né? Além do site, estão lá, estão dentro desse site, chama www.brendazeni.com. Me fala, e a compositora nasceu junto com a cantora nasceu junto com a compositora, como foi essa história? Com certeza a compositora nasceu antes. Eu já escrevia, tem muito tempo assim, que eu escrevo. E só guardava, né, as coisas, ou então só jogava fora, escrevia para jogar fora, enfim, para ninguém. E depois senti a necessidade de fazer algo mais com isso. Então, com certeza, a compositora nasceu antes. Você se considera uma poeta? Eu acho muito delicado fazer uma poesia, mas assim, eu tento me dedicar muito ao que dizem as palavras da minha música. Assim. Eu acho que o texto ele é a parte mais importante, assim, né? Depois dele, claro, para mim, a música que vai nascer, ela nasce basicamente do texto. Dificilmente eu faço uma música e depois coloco um texto em cima, uma letra para preencher assim. Eu fiz uma vez esse processo só. Foi legal, foi interessante, saiu uma música bem bacana, mas eu já tinha a ideia da música, né? Então eu nunca peguei do zero uma música que estava completamente instrumental e coloquei um texto que eu nunca tinha pensado em cima. Eu nunca fiz assim, né? Então, talvez, né, alguns textos sim sejam poesias que eu me dedico bastante para que a letra, só a letra, sem a música, ela tenha a sua parcela de arte só pelo texto. Assim. É importante para mim que só o texto sozinho, ele já faça sentido e já seja interessante. Quais são os teus parceiros e as tuas influências? De influências, assim, nossa, eu acho que, sei lá, como tanta gente, eu escuto tanta coisa, mas eu tô ultimamente muito ligada nas compositoras e nas cantoras mais novas, né? Super adoro as bases do rock brasileiro, da Rita Lee, a Marina Lima são maravilhosas, né? Já escutei muito, hoje escuto bem menos, assim. O que eu escuto hoje mais e gosto muito é justamente do pessoal que faz uma musiquinha ali um pouquinho mais curiosa, que pessoas como Maria Beraldo, não sei se o público conhece, mas a Lulina, inclusive, eu sempre falo da Lulina, porque eu já escutava a Lulina há um bom tempo, e depois de que veio o projeto, o negócio da Natura e tudo, eu convidei a Lulina como para participar do disco, assim, né? E a Lulina é uma dessas artistas relativamente novas, porque ela já faz música há mais de uma década, ela já trabalha com a própria música há um tempão,
Só que ela é uma dessas pessoas, artistas super acessíveis, né? Dessas do alternativo, que tem um trabalho muito bom e que são super acessíveis. Então, para mim, a surpresa, né, é que ela acabou aceitando, né? E a gente tem dentro do disco, até a gente tem duas canções que saíram dentro desse disco, dentro do Goma, né? Mas escuto, além dessas pessoas, muitas outras, né? Pessoas que são mais populares hoje dentro da música alternativa, como a Letrux, né? E outras compositoras, assim. Eu estou muito ligada hoje em dia no trabalho das mulheres, assim, das compositoras, né? É uma coisa que eu acho que me faltou durante algum tempo, no período da minha vida, e agora eu acho que eu estou compensando, assim, de uma forma natural. É, Ganhei um carinho maior pelos timbres femininos, assim, como como um todo, né? Tanto os timbres mais agudos, mais suaves, quanto aqueles que têm um pouco mais de força. Então, hoje em dia eu escuto muito mais a música brasileira e a música contemporânea brasileira, né? Dessas compositoras, dessas produtoras, cantoras que são agora aparecendo mais agora, digamos assim, né? Mas já tem um trabalho longo de décadas aí. Então, estou mais nessa agora, escutando muita música alternativa, muito indie, que a gente chama de indie, pode chamar de indie experimental, e acabo refletindo isso dentro do meu próprio som. Por isso que esse último disco ele saiu um disco mais experimental. Parcerias nas tuas composições. Tens? Sim, eu tive o prazer nesse disco agora de compor, além de compor com a Lulina, né, de também compor, de ganhar uma música do meu produtor, que é o Alan Flecha, da Zarulli Records, né, que é a gravadora que eu gravo aqui em Macapá. Para mim, com certeza é a melhor gravadora do estado, porque ele proporciona uma qualidade de estúdio que já foi até notada pelo Grammy, né? Por exemplo, dentro do trabalho da Zarulli Records, ele já é um produtor que ele já teve trabalhos reconhecidos, né? Notados pelo Grammy, não foi premiado, mas, por exemplo, ele já lançou outros artistas que foram notados pelo corpo de indicações do Grammy, né? Que é o Rafael Senra, por exemplo, que é um rapaz que eu também já participei de uma canção dele fazendo backing vocal e cantando uma outra linha de voz, assim. Então, a gente tem aí esse trabalho. E também tem dentro do disco a Barabaxeira, lá do Curiaú, a Tia Esmeralda, que participou também dentro do disco, o Nena também, que é um super instrumentista, também tocou dentro do disco, tocou Caixa de Mar Abaixo, dentro da música chama Mar Abaixo, né? E além dessa galera toda, também tiveram participações, eu chamei uma outra cantora roqueira daqui, que é a Aline, mais conhecida como Lady Madonna, e ela também fez uma voz dentro de uma música minha lá, né? Então eu tenho essas parcerias todas aí, espero que venham outras aqui. Esse ano, 2023, é um ano que eu quero fazer muitas parcerias, assim, trazer muita gente que eu tenho muita vontade de gravar e conseguir realizar essas parcerias agora em 2023 de repente. Estou sabendo que você fez aí umas viagens internacionais. Como foi esse intercâmbio? Como é que você se comunicou com o teu público? O que que eles acharam do teu trabalho? Me conta. Sim, a gente fez algumas viagens agora em 2022, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que foi para mostrar esse disco, né? Para mostrar Goma. E a gente fez então viagens para a Argentina e também para o Uruguai, né? A gente fez essas viagens para esses dois países aí que são vizinhos e foram super receptivos, assim, né? É uma língua parecida, né? Então não era tão difícil de comunicar e dava para entender e explicar como é que era a música, do que a música se tratava, do que se trata o disco, uma e as pessoas são receptivas, né? O argentino, principalmente, tem um carinho muito grande pela cultura brasileira, então foram super receptivos, senti uma resposta muito positiva, assim, as pessoas
acompanham, dançam, cantam quando aprendem, né? E são muito acolhedoras, assim, com a cultura brasileira. Então foi muito bom. Aí no Uruguai a gente também foi, viajou para lá, tocou num espaço lá que era uma pequena casa de teatro, independente, muito legal também, né? As pessoas também acompanharam, cantaram Marabaixo, a gente levou uma caixa de Marabaixo para lá e tocou um pouquinho de Marabaixo nesses lugares todos, né? Foi maravilhoso. Tocamos tanto, né, no centro ali de Buenos Aires ali, e para um evento aberto na Argentina, como tocamos no Paraguai, é, recep- foram duas recepções muito boas, assim, muito acolhedoras. Vou voltar agora em abril, eu devo voltar para lá, né? Porque agora ficou um ponto de obrigatoriedade, assim, para ir lá e visitar e fazer apresentações. A música chama-se Goma, é de um trabalho novo. Deus me defenda e me proteja daqueles. Bom, Mundo, agora que nós já conhecemos um pouco do universo da nossa queridíssima Brenda Zeni, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem pessoas que lutam para que a sua arte chegue em todos os cantos do mundo, como a nossa queridíssima Brenda, que literalmente é uma mulher internacional. Brenda, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Volte quantas vezes você quiser. Sucesso para você, meu amor. Obrigada também, obrigado, Hélio, pelo espaço. Fica aqui o meu desejo que o canal cresça mais e mais. E a gente, então, fica aí no aguardo desse material todo que está para sair, né? Desse material que é o clipe de Goma, que está para sair, que são essas músicas e singles também, que vão ser produzidos logo logo. Quem sabe também, logo em seguida a gente vem aí com a viagem de novo e trazendo mais material, quem sabe uma parceria com alguém de lá, coisa que eu quero e estou estudando, né? E tem todo esse material para sair, espero que a gente consiga então, nessa resposta de tudo, trazer de novo para ti e que a gente consiga rechear ainda mais esse canal contigo. Sigam a Brenda no Spotify, tá aí o endereço da Brenda na descrição do vídeo. Vamos seguir, que o trabalho dela é muito top. Obrigada, querida. Tchau. Obrigada, Hélia. Tchau, tchau. Ela é de papo com eu.